O J Notícias está aqui na Prefeitura Municipal de Guarapuava e vamos conversar com o Luciano Crotti, secretário municipal de Finanças de Guarapuava, na gestão que se inicia do Denilson Baitala e Rosângela Virmão. Então vou girar a câmera porque nós vamos conversar sobre uma errata que saiu aí da Secretaria de Comunicação sobre uma dívida monstruosa aí da Prefeitura. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Jacir. Gostaria de agradecer a tua audiência, a possibilidade de a gente poder falar com a população de Guarapuava e explicar algumas questões aí que talvez tenham sido mal interpretadas no passado, mas a gente é obrigado a esclarecer diante da transparência que a gente quer implantar na nossa gestão, né, na gestão Baitala. Trouxe algumas perguntas aí que a gente acha importante perguntar para esclarecer, porque saiu uma nota no final do ano passado do ex-prefeito de Guarapuava, né, Celso Góes, onde estava deixando a prefeitura com um superávit de 2 milhões de reais. Certo. Mas ontem saiu uma errata da prefeitura dizendo que não é bem aquilo, parece que temos dívidas. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você: como será a revisão dos contratos para assegurar que os serviços contratados foram devidamente entregues e pagos? E gostaria que você falasse sobre essa questão da errata de ontem, do rombo aí de em torno de 15 milhões. Certo. Importante primeiro salientar que nós temos contratos assinados com essas empresas. Então a Prefeitura Municipal ela tem responsabilidade civil se não cumprir o contrato. Então o que nós temos que fazer nessas questões? Nós temos que avaliar se os serviços foram de fato prestados, se os bens foram entregues. Nós temos fiscais de contratos responsáveis por isso. Então a gente está fazendo esse levantamento todo, né, nos contratos que já estão empenhados, mas que ainda não estão liquidados, ou seja, ainda não constituiu uma despesa, né, especificamente, mas assim só a obrigação dela. Então a gente está fazendo essa avaliação, assim que a gente for verificando se o serviço foi devidamente prestado, se não precisa notificar a empresa para refazer ou para reentregar o material, se o material estiver adequado, a gente vai escalonando os pagamentos de acordo com as receitas do município, né? E com relação à questão das dívidas, ou da errata que foi divulgada ontem, veja, é importante dizer o seguinte, que foi divulgado que nós tínhamos, e de fato tínhamos, um saldo financeiro de 2 milhões, né, na fonte. No entanto, faltou o esclarecimento de que estes 2 milhões não faziam frente a todos os restos a pagar que foram deixados, né, em torno de 14 milhões. Então, ou seja, nós tínhamos um saldo financeiro de 2 milhões, mas nós tínhamos despesas a serem honradas na ordem de 14, né? Então, assim, esse tipo de informação é que nós gostaríamos de passar para a população de Guarapuava, é que o prefeito Baitala nos cobrou que passasse, que informasse a população de Guarapuava para que eles tivessem ciência, né, com total transparência daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente vai fazer ao longo da nossa administração. Muito bem. Então, essas medidas que estão sendo tomadas para equilibrar essas contas, elas para não comprometer, né, os serviços essenciais da população, né? Exato. Nossa preocupação primordial é os serviços essenciais. Nós sabemos que nós temos grandes dificuldades e grandes desafios na saúde do município, né? Então, assim, isto a gente vai dar uma prioridade máxima, né? Nós temos vários projetos, né? Mas, neste momento, os serviços essenciais é o que nos preocupa mais. Então, assim, nós temos compromisso com isso, isso não vai parar de forma alguma. O que nós temos que fazer diante desta situação é replanejar os nossos investimentos futuros, né? As obras que a gente pretendia implantar, buscar junto ao governo do estado, tem contrapartida, então o município tem que honrar com a contrapartida. Isso nós vamos ter que replanejar. Talvez a gente não consiga fazer no tempo que a gente gostaria, mas a gente vai fazer. A gente vai equacionar as contas e a gente vai honrar com todas as promessas que foram feitas pelo prefeito Baitala na campanha. Muito bem. Então, quais são os impactos no orçamento municipal e nos investimentos futuros, que você já deu uma adiantada, mas esses impactos no orçamento municipal, como é que você vai adequar isso aí? Veja, é a mesma coisa que você comparar uma economia familiar, né? Você tem o teu salário mensal, né? E você tem que conviver com aquele salário mensal. Se você tem uma dívida, você vai pagando essa dívida, né? Nós
infelizmente, assumimos uma prefeitura já com muitas dívidas. Então a gente tem que segurar as nossas despesas e fazer frente a essas receitas. A gente está tomando algumas medidas administrativas, né, que a gente acredita que vai equacionar essa despesa. A gente está revendo algumas gratificações, a gente está revendo encargos, a gente está buscando economizar junto às secretarias. A ordem do prefeito é que os secretários mantenham os serviços essenciais, mas que segurem as despesas, né, até a gente abrir o orçamento. Nós temos algumas dificuldades na própria lei orçamentária, porque ela foi votada e tem alguns problemas, a gente já está revendo isso juridicamente, né? Mas fora isso, a gente tem as emendas impositivas do parlamento, que nos tomou grande parte do orçamento, e também temos a aumento da receita da Câmara Municipal, né, que ano passado era em torno de 26 milhões, esse ano eles escalonaram para 33 milhões, certo? Então eles subiram de 5% para 7%. Então, assim, a gente está revendo ainda junto ao Poder Legislativo, assim que eles voltarem, a gente vai tentar encaminhar algumas leis para tentar equacionar esse orçamento para fazer frente a essas despesas que a gente não tinha previsão. Porque talvez estão dentro do limite constitucional, né? Sim. Mas porque existe um plano de reforma ou de construção da Câmara Nova, sim, que pode, de repente, ser, digamos, conversado para segurar também, né, esse repasse, né? Nós sabemos que eles têm um concurso público programado, a gente sabe que eles têm essa obra, mas essa obra já estava acontecendo. Então, ou seja, essas despesas já estavam previstas, né? A gente só pede, assim, talvez junto ao Poder Legislativo, que eles tenham um pouco mais de cuidado com essa questão, nos ajudem a equacionar esse orçamento, né, para a gente poder fazer frente a essas despesas. Depois de equacionado, a gente pode repor essas despesas do Legislativo. Bom, esses 15 milhões, o rombo é inicial, mas existe uma dívida consolidada, contratada da prefeitura, mais de 45 milhões? Essa despesa ela é escalonada. Como que eu posso te explicar isso? Nós temos empenhos liquidados, né? O empenho liquidado, onde já não se tem mais o que a gente possa fazer. Já foi reconhecida a despesa, né? O serviço já foi reconhecido, que foi prestado e os bens entregues, não por nós, pela administração anterior, né? Então esses a gente já tem a obrigação de pagamento deles, em torno de 10 milhões. E nós temos empenhos a liquidar, que esses ainda nesses que a gente vai trabalhar para tentar diminuir essa despesa. Esses empenhos a liquidar é onde a gente já tem uma reserva de orçamento comprometida, mas a gente vai avaliar os contratos a contrato para ver se de fato foram serviços prestados ou não. E nesses a gente pode modificar. Esses são em torno de 39 milhões, pelo último levantamento que a gente fez. Só lembrando que até agora é uma parcial, né? O fechamento só acontece dia 31, então, assim, esses números todos que eu estou informando, que a administração está informando, são parciais. Eles podem diminuir, mas não vai haver uma redução ou um aumento significativo. A prefeitura tem muitas locações, né? Em várias locações, sim, tanto de imóveis como de veículos. Existe todo o governo, né, pode repactuar, né, os contratos, sim, de repente propor uma redução. Sim. Existe um estudo disso? A gente está encaminhando com o setor de planejamento do município e o setor de obras, na verdade, com a questão da locação dos imóveis. Porque, na verdade, a gente tem que realocar a secretaria se for retirado dos imóveis locados. Então, a gente está fazendo um levantamento patrimonial do município para ver quais os imóveis que o município possui, quais que a gente pode dispor para a gente retirar essas secretarias daqueles locais, ou até mesmo alguns terrenos que o município possa vender e construir imóvel próprio, né? Para poder fazer a alocação dessas secretarias e retirá-las do aluguel, que de fato hoje pesam muito no orçamento, né? Com relação aos veículos locados, tanto o Tribunal de Contas como as prefeituras, e Guarapuava não é diferente, existem estudos que demonstram que há uma certa economia com relação à alocação de imóveis. O município fica desobrigado a fazer manutenção, a trocar pneu, a pagar seguro, PVA, essas coisas, né? O seguro até, no caso de locação, a gente
é obrigado, mas no caso de IPVA, essas coisas assim, a locação fica responsável pelo locador, não pelo locatário. Na campanha, o prefeito Baitala, né, ele falou da questão de ter aplicativos, né, através de táxi ou o próprio aplicativo para não precisar alocar o veículo, né. Às vezes o veículo fica ocioso mesmo, locado, às vezes ele fica ocioso numa secretaria, né? Claro. Mas isso aí vai ser ao longo da... Veja, isso são estudos que são feitos, porque assim, existem alguns servidores que precisam fazer deslocamentos rápidos e esporádicos, né? Então, neste sentido, provou-se que há uma economia, você faz um contrato com as empresas de transporte móvel, né, até mesmo Uber ou 99, como é aqui em Guarapuava, e isso é mais em conta. Agora, tem secretarias que precisam do veículo porque o deslocamento é constante, né? A Secretaria de Obras, a minha Secretaria de Finanças, que faz a fiscalização tributária, né? Nós temos a vigilância sanitária. Então, nesses casos onde o deslocamento é recorrente, já não compensa fazer esta locação temporária, né, por veículo de aluguel. É uma pergunta, né, que os servidores sempre falam assim, existem algumas ações judiciais de trabalhistas, né, por parte de servidores da prefeitura. Sim. O que você diria para... Essas ações estão correndo, não sei se já transitaram em julgado ainda, mas como que a prefeitura vai assumir esses compromissos? Veja, as ações judiciais, nós estamos fazendo ainda um levantamento das ações que estão em andamento, né? Mas nós já temos decisões transitadas em julgado, essas já estão sendo feito o pagamento. Nós temos um limite mensal de precatórios, a Justiça manda todo mês os precatórios para fazer o pagamento, ela é em torno de 1% da receita corrente líquida do município, que é comprometido com o pagamento de precatórios mensais. Isso não vai ser comprometido e nem pode ser comprometido, né? A decisão judicial a gente cumpre integralmente. As ações que estão ainda em andamento, a Procuradoria Jurídica do município está fazendo o levantamento, já tem escalonado tudo isso, a gente vai levar o prefeito Baitala e a gente vai tentar aquilo que é possível, né, negociar, a gente vai tentar negociar, mas não vamos deixar de honrar nenhum compromisso judicial. Tem muitos contribuintes, pessoa física e jurídicas, que devem para a prefeitura. Sim. O Prefig, que é uma forma de parcelamento com descontos, ele vai ser ampliado o prazo? Nós discutimos ontem com o prefeito, há uma possibilidade na legislação anterior de nós fazermos uma ampliação do prazo de validade do Prefig, né? O prefeito ontem já me deu autorização para fazer essa prorrogação, né? Então ele vai estar sendo divulgado nos próximos dias. Qual a mensagem, encerrando aí, qual a mensagem que você deixaria aí a toda a população de Guarapuava sobre a condução das finanças do município de Guarapuava? Veja, o prefeito, quando me convidou, ele foi muito claro, né, comigo, responsabilidade com o dinheiro público. Então, assim, é o que nós estamos fazendo, trazendo à população, às vezes, até uma notícia não tão agradável como esta, né? Mas é a nossa obrigação trazer para a população de Guarapuava as informações de como, de fato, as coisas estão. Então, esse é um primeiro ponto que o prefeito Baitala nos pediu, responsabilidade com o dinheiro público. E a responsabilidade começa com a transparência, com a informação correta, né? Passando para a população as dificuldades que a gente está encontrando, e como que a gente vai fazer para equacionar. A gente está aqui para enfrentar problemas, a gente vai enfrentar, a gente vai resolver os problemas, os serviços essenciais não vão parar, e nós vamos vencer esses desafios, com certeza absoluta, né? Mas dentro de uma responsabilidade fiscal, dentro de uma responsabilidade financeira, não fazendo nenhuma conta precipitada, né? Vamos tentar cortar na carne e nós, tanto eu como o prefeito Baitala, estamos extremamente contra o aumento de impostos. Então, isso não vai acontecer, a gente vai procurar fazer o possível e o impossível para que a população não sofra com essa, digamos assim, com esse atraso nas contas públicas. Falou, obrigado.